Fala meus fellows, tudo bem com vocês? Bruxo Tips está na área para planejar essa sexta-feira de trabalho. Mas antes eu quero pedir um favor, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão inscrever-se, dá essa moral pro pai, deixa o like também, aquele joinha pesado. Se no final do vídeo você não gostar, você tira o like, entendeu? Mas já deixa o like aí, pesado para me ajudar no meu trabalho. E deixa aquele comentário pesado também. Se puder recomendar esse vídeo para um amigo, eu vou ficar muito feliz também. Agora roda a vinheta e vamos para as análises dessa sexta-feira. Respeita a tropa do bruxo, esqueça tudo, tu já sabe. E comenta é mais um fim do papai bruxo, esqueça tudo. Começando então aqui nessa sexta-feira, um jogo perdido aqui, Grêmio e Fortaleza deve ser um jogo atrasado, porque Brasileirão na sexta-feira é difícil a gente ver. A gente tem Grêmio jogando em casa contra o Fortaleza, o Grêmio que voltou a jogar em casa, né, depois de um longo período aí devido às chuvas que teve no Rio Grande do Sul. O Grêmio foi bem prejudicado esse ano, né, assim como o Internacional. O campo alagou, enfim, ficou sem mando de campo por muitos jogos. E o Grêmio tem uma curiosidade aqui, ó. Dos últimos 10 jogos, foi mais de 1,5 em 8. E o Fortaleza também foi mais de 1,5 em 8. E tendo em vista um cenário aqui que os dois times, né, teoricamente, têm a necessidade de vitória, o empate aqui é ruim para os dois, porque o Fortaleza está 2 pontos do líder. Se vencer, meio que dorme na liderança. E o Grêmio está lá embaixo na tabela tentando buscar uma vaga aqui numa competição sul-americana. Então a vitória é interessante para os dois. Então esse over 1,5 que vem se repetindo em 80% dos últimos 10 jogos é bem interessante. Gosto também da linha de escanteios do Grêmio, porque o Fortaleza é um time que cede muito escanteio para o adversário. Média de escanteios sofridos nos últimos 10 jogos, o Fortaleza cede uma média de mais de 6 cantos para o adversário. A gente tem também uma linha de cantos aqui de mais de 7,5 cantos se cumprindo em jogos do Grêmio em 90% em 9 dos últimos 10 jogos, do Fortaleza em 6 dos últimos 10, e o mais de 8,5 cantos nos jogos do Grêmio se repetindo em 8 dos últimos 10. Então o Grêmio é um time que faz jogos over cantos, tá bom? Ele tanto faz bastante canto como cede também bastante canto para o adversário. Então uma boa aposta aqui seria mais de 1,5 gols com mais de 6,5 escanteios. E essa é a sugestão que eu quero deixar para vocês no jogo do Grêmio. Vamos ver que odd que vai dar, vem comigo. O site da Betano em aberto, aba gols, criar aposta, mais de 1,5, 1,39, já tem uma oddzinha bem legal para trabalhar. E a linha de cantos totais aqui, mais de 6,5, odd 1,53. Quem quiser aumentar aqui para o mais de 7,5, a odd fica 1,65. Buscando uma maior segurança, o mais de 6,5. Ele me dá uma odd de 1,53, tá bom? Então essa é a sugestão que eu quero deixar para vocês. Não trabalho nada a favor do Grêmio, que é um time meio, né, sem vergonha, que não dá para confiar muito, e nem nada a favor do Fortaleza. Esse handicap mais 1,5 do Fortaleza aqui pode ser interessante para colocar numa duplinha, tá? O mais 2 que seria o mais 1,5 asiático, tá bom? Se perder por 1 gol aqui, aí mesmo assim a aposta é ganhadora. Se perder por 2 gols ou mais, aí a aposta é perder aqui um equilíbrio maior do que as odds que o site oferece, tá bom? Então, por isso que esse handicap mais 1,5 do Fortaleza para colocar no bilhete pode ser interessante. Vocês sabem que eu não sou um fã de Série B, mas esse time do Novo Horizontino é um time que eu venho acompanhando e é um time que joga muito bem, não é à toa que é o líder do campeonato e praticamente já está na Série A do ano que vem. O time do Amazonas está na 11ª posição, dificilmente vai subir, então joga aí pela manutenção na Série B o time do Amazonas. Já o time do Novo Horizontino já tem objetivos maiores na temporada, tá bom? Como conquistar o título, praticamente já subiu. Então aqui é empate ou Novo Horizontino, tá? Eu não concordo com essa odd de zebra, eu acho o time do Novo Horizontino melhor que o do Amazonas. Se a gente pegar alguns dados interessantes aqui, o Novo Horizontino marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos, não perdeu os últimos 6 e marcou 1 ou mais gols nos últimos, em 9 dos últimos 10 jogos. Então o time do Novo Horizontino é um time que costuma marcar gols, tá bom? Dos últimos 10 marcou em 9 e não perdeu os últimos 6. Então dupla chance aqui a favor do líder contra o Amazonas, que joga aí pela manutenção na Série B, não almeja mais nada no campeonato. Eu acredito que seja uma boa oportunidade. Saindo agora do campeonato da Série B e indo para o campeonato francês, a gente tem um Olympique de Marseille contra o Angers. O Olympique de Marseille que está na terceira colocação com 13 pontos, 3 pontos atrás do PSG. E o Angers é o lanterna da competição. São 6 jogos, nenhuma vitória, 4 gols feitos e 12 gols sofridos. Meu amigo, aqui é trabalhar a favor do Olympique de Marseille, tá? Deve ter mais a bola, deve começar na pressão. Então aqui é o Olympique de Marseille para ter mais escanteios no primeiro tempo. O Olympique de Marseille para finalizar mais no primeiro tempo. E o Olympique de Marseille para vencer o jogo. Talvez o mais de um canto ali com o ML do Marseille. ML, quando eu falo ML, é vencer o jogo. Money line, tá? ML, resultado final.
Então, 1,22 aqui também é interessante já para colocar no bilhete, ou talvez um handicap asiático -1. Vejo aqui sim a vitória do Marseille, que jogando sob seus domínios é muito forte. Agora, saindo da França, indo para a Bundesliga, a gente tem jogos isolados, né? Início das rodadas dos campeonatos europeus. Augsburg e Mönchengladbach. Aqui um jogo interessante para o mercado de gols. O Mönchengladbach marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. Então, um time que costuma marcar pelo menos um gol. O time do Augsburg sempre sofre gols, sofreu gol nos últimos 8 jogos e sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 6 jogos. Ou seja, o Augsburg é um time que costuma sofrer gols no segundo tempo. Tá bom? Um time que costuma sofrer fisicamente. O time que toma gol no segundo tempo é o time que sofre fisicamente. Então aqui é trabalhar o mercado de gols, tá? Quem quiser trabalhar um pouquinho mais safe, over 1,5. Quem quiser ser um pouquinho mais ousado, ambas ou 2,5. Tendo em vista são dois times overs que estão, né? Um está em 11º, o outro está em 15º. Então só a vitória interessa aqui. Um empate é ruim para os dois. Então começo de campeonato aí costuma ser jogos bem abertos. Agora saindo da Alemanha indo para a Itália, a gente tem o nosso querido Napoli que vai jogar contra o Como. Como que é o time do Cesc Fábregas. Se eu não me engano, o treinador é o Thierry Henry. Posso estar falando besteira, mas eu acredito que seja. O Napoli, que é o líder da competição, está com um time bem encaixado essa temporada. Perdeu o Osimhen para o Galatasaray, forçou a saída ali e tal. O Napoli conseguiu encontrar aí bons jogadores, fez boas contratações. Não é à toa que é o líder da competição. Vem aqui de uma vitória 2-0. O Monza meteu 5 no Palermo na Copa, aí empatou com a Juventus em 0-0. Ganhando o Cagliari de 4-0. Nossa, o Napoli tá com uma defesa boa, hein, cara. Não sofreu gol nos últimos 1, 2, 3, 4 jogos sem sofrer gols o Napoli. E marcou gol aqui em praticamente todos os jogos. Não perdeu os últimos 6, não sofreu nos últimos 4, não perdeu 8 de 10. O Napoli realmente está muito bem essa temporada. Aqui eu vou trabalhar a favor do empate ao Napoli e mais de 1,5 gols, tá bom? Então, um empate ao Napoli e mais de 1,5 gols. O time do Napoli também que é um bom time para finalização, e o time do Como também é um time que finaliza bastante. Então aqui pode ser interessante trabalhar na linha geral do jogo de finalizações, tá bom? Talvez pegar aí um over 24 finalizações no jogo, over 23, pode ser bem legal. Eu não vou vir aqui e vou falar para vocês trabalhar a favor do Verona, porque é um time assim, velho, um time que se a gente puxar, né? Vem aqui, não ganhou os últimos 3 jogos, perdeu os últimos 3, mas marcou gol. Então é melhor a gente trabalhar um mercado de gols, né? Eu me sinto mais confortável trabalhar, quem sabe ali numa linha de over 1,5. Não faço nada mais do que isso nesse jogo, tá bom? Não vou vir aqui falar pra vocês pegar o Verona, um time que não me passa confiança, e o Venezia é um time que eu não conheço muito também. Mas se a gente puxar aqui, ó, mais de 1,5 gols em 8 dos últimos 10. Então me sinto mais confortável em trabalhar aqui o mercado de over. Campeonato Argentino, vou destacar esse jogo do Huracan aqui, que dos últimos 10 jogos não perdeu em 8. Acho que o jogo que ele perdeu aqui foi só o jogo que eu fui assistir no estádio, velho. Que eu tava lá em Buenos Aires, eu fui assistir esse jogo aqui, ó. Huracan e Tigre. Olha só, o Huracan perdeu em casa de 2-0 pro Tigre. O Tigre tá lá embaixo da tabela. Meu Deus do céu, nem me lembro desse jogo aqui. Que decepção esse time do Huracan. E agora joga em casa contra o Sarmiento, que não venceu 8 dos últimos 10 também. Bom, um time que, né, não fede, não cheira esse time do Sarmiento, tá em 22º aqui na competição, minha nossa senhora. Aqui, meu velho, é trabalhar a favor do Huracan com um empate e uma linha de under goals, né? Talvez um Huracan dupla chance, uma linha de um under 4,5 e mais ou 2 ou 3 escanteios por Huracan, que é um time bom pra campo. Deixo essa sugestão para vocês aqui no campeonato argentino, que é um campeonato que também não tem muito padrão, né? Paderborn e Regensburg. O Paderborn que não perdeu os últimos 10 jogos, vem jogando muito bem, marcou um mais gols no segundo tempo em 8, costuma bater o over limit. E aqui a vitória do Paderborn contra esse time do Regensburg, que é muito fraco. O time do Regensburg realmente é muito fraco. Eu não gosto de trabalhar a favor de nenhum time na Bundes 2, mas o Paderborn é muito melhor que o Regensburg. Muito melhor que o Regensburg. Se a gente puxar os últimos jogos, o Paderborn, olha só, perdeu os últimos 10. E o Regensburg aqui vem do empate de 0-0, perdeu de 3-0 em casa, perdeu de 5-0 para o Hamburgo. É um time muito fraco, esse Regensburg subiu essa temporada e não vejo ganhando e nem complicando a vida do Paderborn. Se sair atrás, pode ser que abra o jogo, fique um jogo interessante para gol. Se o Paderborn, por exemplo, fazer um gol no primeiro tempo, pode ser que bata o over à frente no segundo, que o Paderborn tem um contra-ataque muito forte, o Regensburg vai ter que ir para cima, vai dar espaço. Karlsruhe e Darmstadt. Aqui a gente tem alguns dados interessantes. O Karlsruhe não perdeu os últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols nos últimos 6, marcou 1 ou mais gols nos últimos 6, marcou 2 ou mais gols, 2 ou mais em 9 dos últimos 10. É um time super over o Karlsruhe. E o Darmstadt também aqui marcou, os jogos foram mais de 1,5 em 9 das últimas 10. Olha só o último jogo do Karlsruhe, cara, 4-4.
Que isso, cara. 8 gols no jogo. 2-2, 2-0, 2-1, 3-2, 5-0. Time muito over, dois times muito over aqui. E aqui é over 2,5 nesse jogo, tá bom? Over 2,5, talvez também um over à frente. Se tiver algum dos dois times na frente do placar no intervalo, o over à frente tem tudo pra entrar. O bilhete dessa sexta-feira é lá na Bundes 2. Vou deixar na tela aqui pra vocês. Mais de 1,5 gols para o Paderborn contra o Regensburg. Tá? Para o Paderborn, o time da casa, fazer pelo menos 2 golzinhos. E no jogo do Karlsruhe e Darmstadt para ter 2 gols no jogo, independente para que time. Se for 2-0 pro Karlsruhe, bate. Se for 2-0 pro Darmstadt, bate. Se for 1-1, bate. Entendeu? Qualquer resultado que esteja mais de 1,5 gol na partida, essa parte do bilhete também bate, tá bom? Então, o A de 1,64, bilhetinho dessa sexta-feira. Se você gostou do vídeo, deixa o like, já se inscreve no canal todos os dias aqui. Quer dizer, quase todos os dias também não vou falar, né? Mas todos os dias eu tento fazer vídeo aqui de acordo com o meu planejamento, para tentar ajudar vocês também a colocar dinheiro no bolso sempre buscar as melhores oportunidades. Demorou? Me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo. Entra no meu grupo do Telegram, o link também tá aí. E vamos embora, tamo junto, sextou.